Mulheres, escolham bem o pai dos filhos de vocês, para depois vocês não terem que estar passando pelo que eu tô passando. Se de repente me matasse, eu já estaria morta há muito tempo. O que será que aconteceu com essa moça? Por que ela está dando esse alerta? E será que esse alerta realmente será ouvido, né? Será que as mulheres vão escutar esse recado? Bom, o que eu imagino é que não, tá? Mas quero pedir primeiro aqui, o meu recado é o quê? Para você deixar o like, para você me ajudar aí no compartilhamento desse conteúdo aqui na plataforma e também, se porventura você tiver interesse, você pode patrocinar algum vídeo do canal, tá? O WhatsApp tá aí na tela. Também você pode mandar mensagem ali com sugestões de vídeo, você pode agendar uma consultoria comigo, tá bom? Fica à vontade, manda mensagem, não tem problema, eu respondo, tá bom? Agora vamos lá, vamos ver o que aconteceu, por que ela tá dando esse recado, por que aquela moça tá chorando, né? Então, pegue seu lencinho e vamos acompanhar aqui mais essa reflexão. Mulheres, escolham bem o pai dos filhos de vocês, para depois vocês não terem que estar passando pelo que eu tô passando. Se de repente me matasse, eu já estaria morta há muito tempo. Eu tô cansada de passar por humilhação atrás de humilhação, ter que perdoar o imperdoável todo mês. Todo mês. E pra quê? Pra quê? Eu tenho que viver cobrando o mínimo. Troca uma fralda, dá comida. Poxa, brinca um pouco com ela. Mas nem isso, nem isso. Se eu não peço, não faz. E não é só isso. É as humilhações, cara. Já chamaram a minha filha de diaba. A família dele já falou isso e eu não pude fazer nada. Nada. Porque, infelizmente, eu dependo disso. Agora que a minha filha começou a ir pra escolinha e ela fica 1 hora na escolinha, eu não tenho a opção de trabalhar porque não tenho com quem deixar ela. Então, escolham bem, mulheres, antes de vocês engravidar. Tenho certeza de quem é o cara que tá do teu lado. A partir de agora eu vou expor tudo, tudo. Falou um lá, eu vou expor. Porque não tá afetando só a mim, tá afetando a minha filha. Bom, o vídeo terminou aí. Não sabemos ao certo, né? Eu não tenho informações muito detalhadas sobre o que aconteceu, mas esse recado e esse choro, ele tem uma verdade bem óbvia de que sim, realmente quando a gente fala de escolher ter um filho e tal, né? Aquela coisa, é muito importante entender sinais, né? E muitas vezes, né, as mulheres acabam por fatores variados aí, né? Então, geralmente a mulher ela quer muito ter o filho, né? E aí, não interessa se o cara ele não tá demonstrando esse mesmo interesse. Ah, não, o cara vai querer, quando o filho nascer, ele vai gostar. E tal, e não é bem assim que acontece, né? Isso acontece tanto de um lado quanto de outro. Às vezes também, o cara ele fica com aquela coisa do tipo, nossa, eu vou aqui, eu quero ser pai, meu sonho é ser pai. Aí quando você vai ver depois mais pra frente, ele não tá nem aí, o que ele queria só era ser pai, né? No sentido de fazer o filho e tal, mas aí depois ele não tem o interesse da dificuldade que é ser pai, né? Então, isso acontece de diversas maneiras, assim como elas também, tá? Né? Com o feminino também acontece muito, tem muita mãe aí, né, que é bem assim, é mãe só na palavra, né? E não age da maneira adequada. Então, assim, o que não falta são exemplos de pessoas que, quando a gente está falando de relacionamento, de formar família, a coisa mais importante é escolher bem. Tá? Então, por exemplo, tem conteúdo nosso aqui que a gente fala das red flags, fala dessas questões, e é um dos tipos de conteúdo mais canceláveis aqui da internet. Né? É aquela coisa do tipo, você não pode falar como uma mulher deve agir, como ela deve ser e tudo mais. Porém, o contrário é problema zero. O que não faltam são exemplos de, nossa, como os machos são escrotos, você não pode ficar com um cara que é assim, assim, assado e não sei o quê. E tudo isso, como eu falo pra vocês, é aquela questão básica, não vai fazer diferença. Se você tiver uma parceira ruim, você também vai ter um problema muito grande na criação dos seus filhos. E o contrário também, se você escolher um pai ruim, mesma coisa. Só que nós vivemos num mundo em que hoje é
extremamente enaltecida a ideia do empoderamento, aquela coisa de eu fico com quem eu quiser e não sei o quê. Não que não deva ficar com quem você quiser, mas vocês já entenderam o que eu quero dizer, né? Eu fico com quantos eu quiser. Acho que essa é a melhor palavra, né? Então, a definição de toda essa movimentação gerou o quê? Gerou mulheres que muitas vezes não sabem, né? Escolher um parceiro de maneira adequada. E aí a consequência é o quê? São as fortes emoções e aquela coisa toda. E aí acaba surgindo, né, relatos como esse. Não estou dizendo necessariamente que foi assim, mas relatos como esse. Relatos de tristeza, de dor, de dificuldade, de um pai que não está interessado no filho, na filha, né, que acaba até mesmo, né, agindo, né, de má fé com a criança e com a mãe. Né? E assim, essas histórias elas não vão ter fim. A verdade é essa. Por quê? Não é porque tá cheio de homem ruim por aí. A verdade é que a seleção feminina é falha num nível impressionante, tá? Elas falam tanto de, eu tenho o sexto sentido, eu sei isso, sei aquilo outro. Elas realmente são muito boas em interpretar, né, comportamentos masculinos e tudo mais. Tanto é que eu sempre falo que é muito difícil um homem fingir ser bad boy, porque a mulher vai perceber, tá? Isso não é tão difícil para elas de notar quando você tá fingindo que é o pegador, o cafajeste, aquela coisa toda. Então, do mesmo modo que elas têm essa facilidade de notar um farsante, elas também têm facilidade de encontrar um homem que claramente é um péssimo pai. Então, por que elas insistem? Elas insistem por conta dos sentimentos. Quando eu falo para vocês que no fim a mulher ela é movida muito aos sentimentos, eu não estou dizendo necessariamente amor, paixão, tá? Eu estou falando sentimentos de modo geral. Então, as fortes emoções movem tanto o feminino que muitas vezes elas se cegam e vão cometendo essas atitudes, até porque elas estão habituadas a ter uma situação onde passam a mão na cabeça, dão um jeito, tentam resolver, né? Tentam sempre deixar o caminho feminino mais fácil possível e mesmo assim elas falham, tá? Mesmo assim. A mulher que teve um caminho difícil, que teve ali pouca instrução, né, orientação familiar, essa ainda é um pouco mais perdoável as ações. Porém, na prática, tem muita moça aí que é super bem educada, né, super bem instruída e mesmo assim cometem esses mesmos erros. Por quê? Porque o cara bonzinho, o cara legal, o cara bacana, um bom pai, ele não gera fortes emoções, ele não gera, né, borboletas no estômago, aquela coisa toda, né? Ele não é o cara que obviamente é o boy lixo e que faz e acontece e que ele é muito legal ali num certo momento e depois vira essa dor de cabeça aí, principalmente se acontecer de ter um filho, né? Então, eu acho que o grande recado é, se você, moça, acha que ter um filho vai resolver os problemas desse seu homem, que você, por algum motivo, é especial e vai transformar esse cara cafajeste num bom pai, você está errada. Você vai falhar. Pare com isso, né? Agora adianta eu falar isso? Não. Elas vão continuar fazendo, não vão? Então, para que é que você vai ter empatia? Você, homem bom, cara honesto, trabalhador, o que você escolheu fazer? Provavelmente você escolheu nem entrar mais no relacionamento do tanto que essas histórias encheram o saco. O homem tá de saco cheio disso. Ele não aguenta mais ter que ver essas reclamações todas e tratarem os homens como, nossa, os homens são todos iguais, sendo que na prática tá cheio de cara aí. E eu não tô dizendo que eles são bonzinhos, nossa, como eles são perfeitos, não. Mas tá cheio de cara que jamais deixaria uma situação dessa acontecer, mas não tem a chance, não tem a oportunidade. Então, assim, infelizmente a minha empatia acaba sendo muito limitada. Tá? Eu até imagino que é uma situação chata, torço para que essa moça aí se recupere, que ela encontre um emprego, que ela consiga cuidar da filha dela aí, que ela não precise mais, que ela não fique dependente mais desse marido ruim que ela tá dizendo que tem, né, dessa família ruim, enfim, que ela encontre uma saída para isso. Isso eu vou torcer. Por quê? Por causa da filha, para que a filha não continue o ciclo sem fim, sabe? A mãe escolhe errado, aí a filha vai lá e faz as mesmas coisas, aí a mãe avisa, não faça igual eu fiz, e não sei o que. É o ciclo sem fim mesmo, que acontece demais e que vai guiá-las, né? A dor e a emoção pela fé e o amor. Enfim, brincadeiras à parte,
Deixa o seu like se você curtiu o vídeo de hoje, a sua inscrição também, que é muito importante. E se porventura você quiser patrocinar o canal, o WhatsApp tá aí na tela, tá bom? Tamo junto e até a próxima.